E depois de enfrentar o Quarteto Fantástico, o Godzilla foi enviado para o passado no mundo dos dinossauros, em uma terra alternativa 78.411, há 900 milhões de anos para o período Cretáceo da Era Mesozoica. Ele viveu uma nova e grande aventura ao lado do Garoto da Lua, mas isso não durou muito tempo, pois o Godzilla retorna para o presente da Terra, recupera o seu tamanho original e agora terá que enfrentar os Vingadores. Inscreva-se no canal e vem comigo para mais uma história: Godzilla vs Vingadores. Tudo começa no edifício Baxter, quartel-general do Quarteto Fantástico. Depois da luta contra o Godzilla, Ben está aproveitando para relaxar comendo alguns sanduíches e vendo TV. Mas algo parece estar errado. Ele sente uma sensação ruim que o incomoda. E então, ele resolve falar com o Reed Richards para se certificar de que está tudo certo. Enquanto isso, no passado da Terra Alternativa, o Menino da Lua e o Dinossauro Diabo correm de seus inimigos, os Guerreiros Lagarto, e vão em direção a um plano para se livrar deles de uma vez por todas. Em um descuido, o Dinossauro Diabo tropeça em uma pedra e o Menino da Lua é arremessado. Eles acabam ficando cercados pelo exército de guerreiros. Ao ouvir o grito do Menino da Lua, o Godzilla, que ainda está com o seu tamanho reduzido, salta e corre para ajudá-lo. A esse ponto, Godzilla já havia lutado contra o Dinossauro Diabo em seu primeiro encontro. E agora, o Menino da Lua convenceu o Godzilla a ajudá-lo em sua luta contra os Guerreiros Lagarto. A título de curiosidade, o Menino da Lua de alguma forma consegue se comunicar com o Dinossauro Diabo, possivelmente através de uma habilidade psiônica. Ao que tudo indica, ele consegue fazer o mesmo e se comunicar com o Godzilla. Enquanto o Godzilla ajuda o Dinossauro Demônio a segurar o exército de Guerreiros Lagarto, o Menino da Lua parte em direção aos fossos onde pretende dar um fim aos invasores. E de volta ao edifício Baxter, Ben e Reed discutem sobre a sensação de algo estar errado. O Senhor Fantástico também tem um mau pressentimento. Ao entrar na sala onde a máquina do tempo está, eles encontram o motivo de suas preocupações. A máquina do tempo está estranha, ela está irradiando e algo está errado. De volta com o Menino da Lua, ele chega na região dos poços e explica toda a situação para a bruxa. Ela é quem governa a região dos poços no local. Depois de explicar todo o plano, o Menino da Lua pergunta para a bruxa se vai funcionar e para onde os Guerreiros Lagartos serão enviados. A bruxa explica que só os espíritos sabem para onde vão, talvez para o próximo vale ou para outro mundo. Possivelmente, os poços vão funcionar como portais para mandar os guerreiros para outro lugar. O Garoto da Lua torce para que o plano dê certo, pois assim os guerreiros serão impedidos de matar os habitantes daquele local. E então ele finaliza seu plano cobrindo os poços com galhos para esconder dos olhares dos guerreiros. De volta ao presente, o comandante Dugan e seu piloto se preparam para colocar o porta-aviões de volta no ar. Agora que ele acha que a sua caça ao Godzilla terminou, eles se preparam para seguir com novas missões. No passado, o Godzilla e o Dinossauro Diabo lutam e impedem os guerreiros de avançarem. E no quartel-general do Quarteto Fantástico, a Mulher Invisível e o Tocha Humana se juntam ao Senhor Fantástico e o Coisa na sala de máquinas do tempo. O Senhor Fantástico explica que ele deveria ter previsto esse problema. Ele diz que a máquina do tempo foi de alguma forma afetada pela radiação do Godzilla e que agora ela pode explodir. E o melhor que eles podem esperar é que a máquina rejeite a radiação do Godzilla e provoque um efeito estilingue, arremessando o Godzilla de volta para o presente da Terra. O Senhor Fantástico diz que algo está prestes a acontecer com a máquina. Então ele precisa tirá-la dali e levar para um local aberto. E então o Tocha sugere a ele que a leve para a Times Square. E para isso o Tocha Humana vai na frente para se certificar de que o local estará limpo.
Após a luta contra os guerreiros lagarto, Godzilla e o dinossauro diabo correm de encontro ao Menino da Lua. Ao chegar na clareira, o Menino da Lua grita dizendo para que eles pulem, e sem hesitar, os dois pulam sobre um dos poços camuflados. Os guerreiros que vinham atrás acabam caindo todos dentro de um poço. Na Times Square, o Tocha pede para que todos evacuem o local. E no local dos poços, depois de ver o sucesso do seu plano para se livrar dos guerreiros, diante de um clarão ofuscante, o Menino da Lua se depara com um Godzilla que cresce de volta ao seu tamanho original. O efeito do gás do Hank Pym se foi de vez, e agora o grande Godzilla está de volta. No edifício Baxter, o Senhor Fantástico manda a máquina do tempo para a Times Square quando ela aumenta o seu brilho, e ele torce para que o Tocha Humana tenha evacuado todo o local. Na Terra Alternativa, o Menino da Lua fica assustado com o brilho que sai do poço. Ele acha que o poço é o domínio dos bons espíritos, que enviaram o Godzilla até eles, e que agora eles o querem de volta. Sem saber do que realmente se trata, o Menino da Lua e a bruxa vê o grande Godzilla desaparecer diante de seus olhos. De volta ao porta-aviões da SHIELD, tudo parece meio sombrio, enquanto eles retornam para a casa passando pela cidade de Nova York. O Senhor Fantástico vê o porta-aviões passando sobre o local evacuado e tenta avisá-los para saírem dali, mas é tarde demais. A máquina brilha intensamente e o Godzilla surge de volta em Nova York. O comandante do GUN se depara com a situação e, de certa forma, ele fica feliz e acaba perdendo o seu semblante de tédio. Parece que ele gostou de ter uma nova oportunidade para caçar o Godzilla. E o plano do Senhor Fantástico para evacuar a Times Square e levar a máquina do tempo foi um sucesso. Mas agora, o Tocha Humana diz que eles devem lidar com o Godzilla antes que ele destrua todo o lugar. Enquanto isso, Godzilla encara o porta-aviões da SHIELD. Reed Richards explica toda a situação para o comandante do GUN e como o Godzilla retornou. E devido a essa viagem, o Godzilla retornou desorientado e parece que o aeroporto-aviões é o seu alvo. Então ele pede para que eles atraiam o Godzilla para o rio. E quando eles chegarem lá, a próxima etapa do plano é forçá-lo a ir embora para o oceano. Então eles começam a atrair o Godzilla para o rio, através das ruas largas da cidade. Mas o problema são as pessoas pelo caminho, que quase são pisoteadas. Por um breve momento, um policial assustado acha que pode matar o Godzilla com a sua arma, e ao se virar, o Godzilla acaba derrubando alguns prédios. Mas o Senhor Fantástico o impede e diz para que ele faça algo útil, ao invés de tirar a atenção do Godzilla do aeroporto-aviões. Ele diz para o policial mobilizar todas as viaturas e limparem as ruas pelo caminho, para que ninguém possa se machucar. E para chamar a atenção de volta, o comandante do GUN ordena que atirem alguns foguetes, fazendo o Godzilla retornar a sua atenção direto para o porta-aviões. Ao encontrar o Tocha Humana, o Senhor Fantástico diz para que ele vá até a mansão dos Vingadores e os chame todos para o local. Enquanto isso, ele irá ao edifício Baxter para buscar a Sue e o Ben. No aeroporto-aviões, eles observam as pessoas na rua em pânico, quase sendo pisoteadas pelo Godzilla. Mas o comandante do GUN diz que não tem outro jeito, pois eles precisam tirar o Godzilla da cidade antes que ele destrua tudo. Em outro local dentro do gigantesco aeroporto-aviões, o Dr. Rob Takiguchi vai para uma janela a fim de ver o que está acontecendo devido à grande mobilização da tripulação. Ele vê que o Godzilla retornou e isso o deixa extremamente feliz. Rob Takiguchi é um garoto que acredita que o Godzilla não tem a intenção de machucar ninguém, e ele faz de tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Rob também tem muita semelhança com o Garoto da Lua, com quem Godzilla teve uma breve aventura. Ele corre até o comandante do GUN para tentar explicar que o Godzilla não pretende machucar ninguém.
Enquanto isso, o J. Jonah Jameson cobra um dos jornalistas do porquê ainda não há fotos e nenhuma matéria falando sobre o Godzilla na Times Square, e nem o Peter Parker está ali quando o Jonah precisa dele. De repente, o Godzilla surge na janela atrás do Jameson, deixando o outro jornalista sem palavras. O Jameson se pendura na janela, se aproximando mais do Godzilla, e ele chega até confrontá-lo. E o Godzilla lança uma rajada de ar quente que devasta todo o escritório. Após isso, o Godzilla segue o seu caminho. E o Jonah Jameson diz para mobilizar todos os repórteres para que eles colhem no Godzilla. Na mansão dos Vingadores, o Tocha Humana chega para acioná-los. Ele explica sobre o Godzilla destruindo a cidade e seu tamanho colossal. O Jaqueta Amarela pergunta se o efeito do gás não surtiu efeito, mas o Tocha explica que foi temporário e agora Godzilla retornou ao seu tamanho normal. O Capitão América diz que os Vingadores podem e vão ajudar, mas alguém precisa ficar na mansão caso aconteça algum outro problema além de Manhattan. E então, o Thor sugere que o Capitão e a Feiticeira Escarlate fiquem na mansão. Enquanto isso, os Vingadores se dirigem até o Godzilla. E no caminho para o rio, o aeroporto-aviões da SHIELD dispara mais alguns mísseis para atrair a atenção do Godzilla. Lá embaixo, os policiais fazem de tudo para evacuarem as pessoas e limpar o caminho. E o Rob Takiguchi corre até a sala de controles para convencer o comandante Dugan de que atirar não é a melhor opção e nem o jeito certo de acalmar o Godzilla, e que assim ele só vai piorar a situação e deixar o Leviatã mais irritado. O comandante expulsa o Rob do local, que é retirado pelos seus pais. Ao voltar a sua atenção para o Godzilla, Dugan percebe a chegada dos dois maiores grupos de heróis do mundo, o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Ao se encontrarem, eles têm a informação de que o governador mandou a Guarda Nacional para lidar com o Godzilla. Então eles percebem que devem agir o quanto antes, pois com a chegada da Guarda Nacional, a situação pode piorar ainda mais, causando mais destruição pela cidade. Ainda desorientado, o Godzilla age por puro instinto e ataca aquilo que o atacou antes, e ele dispara uma baforada contra o aeroporto-aviões. Dugan se irrita e diz que o plano estava dando certo até a chegada dos Vingadores e do Quarteto. Mas o Tocha diz que o Godzilla não irá se mover, e o Homem de Ferro apoia também, dizendo que o Godzilla não irá se mover para a água, a menos que alguém o force a ir. E então, os Vingadores avançam contra o Godzilla a fim de forçá-lo a entrar na água e retornar para o oceano. Mas eles acabam sendo atingidos pela baforada do Godzilla. Mas a baforada radioativa não causou nenhum efeito no Tocha Humana. E quando ele investe em um ataque se gabando de sua imunidade, ele é atingido por um tapa do Godzilla. Depois que o Tocha cai, o Thor novamente investe contra o Godzilla, o golpeando com seu martelo. O Godzilla sente uma dor como nunca sentiu antes. E mais uma vez ele reage por puro instinto e ruge com uma força grandiosa. Em um prédio, a Vespa e o Jaqueta Amarela discutem o tamanho colossal do Godzilla perante os minúsculos heróis. Mas ela tem uma ideia, já que o Godzilla está nas docas, eles encolhem e voam até um de seus ouvidos, e lá dentro eles agitam suas asas para irritar o canal vestibular e induzir uma vertigem, afetando o equilíbrio do Godzilla. Dessa maneira, o Godzilla cai causando um grande tremor e inundando tudo ao seu redor. Após a Vespa e o Jaqueta saírem do rio e acharem que o plano foi um sucesso, o Godzilla emerge do rio explodindo em fúria. Agora, Godzilla está furioso e atacando o que vê na sua frente. O Homem de Ferro e o Visão são quase pisoteados pelo Titã. Os Vingadores e os agentes da SHIELD percebem que o Godzilla está indo em direção ao prédio mais alto à vista, o Empire State. O Quarteto Fantástico também corre para impedir que o Godzilla alcance a torre. Eles até conseguem tirar a atenção do Godzilla da torre por um tempo, mas agora devem lidar com os ataques e a baforada atômica do Rei dos Monstros. Enquanto isso,
Thor diz que o Godzilla o faz lembrar da serpente de Midgard, e que o Godzilla talvez seja ainda mais poderoso e feroz do que a serpente. O Tocha Humana sabe que as suas chamas não fazem nenhum efeito no Godzilla, já que ele é muito grande. Mas por um breve momento, ele acha que sua habilidade pode ser uma vantagem. Infelizmente não sai como planejado e ele é quase atingido pela baforada atômica. Para evitar que o Godzilla utilize sua baforada, o Senhor Fantástico tenta vendar o Godzilla e também fracassa na tentativa. Enquanto isso, no aeroporto-aviões, o comandante Dugan espera para que os heróis saiam de seu caminho para ele lidar com o Godzilla com suas armas. Mas o Ruby aparece no centro de comando novamente, dizendo que atacar o Godzilla não é a melhor maneira de pará-lo. E então o Robbie ataca os controles da nave para impedi-los, mas o comandante novamente expulsa o Robbie do local. Lá fora, o Godzilla destrói um prédio e as pessoas correm perigo de serem pegos pelos destroços. O Thor então entra em ação e utiliza o seu martelo para conjurar um vórtex que leva todos os destroços do prédio para o mar. O Homem de Ferro salva algumas pessoas que estavam à beira do prédio em chamas. E de volta com o J. Jonah Jameson, ele se encontra em fúria por não saber o paradeiro do Peter Parker. Peter é o melhor fotógrafo que eles têm, e um acontecimento desse sem um fotógrafo para registrar deixa o Jonah Jameson quase arrancando os cabelos. E novamente o Godzilla volta sua atenção para o Empire State. Através do rádio da SHIELD, eles ouvem que a polícia ainda não evacuaram todo o prédio. E então o Thor se dirige até o Godzilla para impedir que ele destrua a torre. O Deus do Trovão contra o Rei dos Monstros. Godzilla empurra o prédio para derrubá-lo, e do outro lado, Thor empurra para evitar a destruição e várias mortes. Um duelo de força bruta, até que a fachada do prédio começa a rachar. Para evitar o pior, todos se reúnem para um grande ataque em conjunto. Os Vingadores, o Quarteto Fantástico e o Esquadrão Godzilla. Todos juntos atacam o Rei dos Monstros para impedi-lo de destruir o Empire State. Enquanto isso, dentro do porta-aviões, Robbie chuta o Gabe para escapar e sai correndo para tentar se comunicar com o Godzilla. Robbie não desiste tão fácil, pois ele não aceita que usem a força contra o Godzilla. Ao chegar lá fora, ele fala com o Rei dos Monstros e pede para que o Godzilla confie nele mais uma vez. Neste momento, Robbie, um garoto de 12 anos que está muito longe de casa, arrisca sua vida para salvar o Godzilla e muitos outros. Robbie pede desculpas para o Godzilla e diz que é sua culpa que o Godzilla está ali, pelo que ele fez no passado. Dentro do porta-aviões, observando toda a situação, o comandante Dugan cogita tirar o Robbie de perto do Godzilla, caso contrário, ele vai ser pulverizado pela baforada do lagarto. Mas o Gabe diz para o Dugan que é melhor não fazer nada, pois pode irritar ainda mais o Godzilla e piorar a situação e até colocar a vida do Robbie em risco. Todos os outros heróis observam atentamente sem fazer nada. Eles sabem que qualquer movimento poderia pôr a vida do garoto em risco. O Thor diz que talvez possa ter outro caminho para parar o monstro. Um caminho de gentileza e ternura, vinda de um garoto perante um monstro gigante. O Godzilla então se aproxima do Robbie e o coloca em suas garras. No porta-aviões, o Dugan e os outros, incluindo os pais do Robbie, observam atentamente. Dugan acha que o Godzilla pode matar o Robbie, mas os pais do menino sabem que o Godzilla confia no Robbie e que ele nunca faria mal para o menino. Robbie diz para o Godzilla que ele deve se afastar dali e ir para o mais longe da cidade possível. Todo mundo se dirige e se junta no porta-aviões para assistir ao que está acontecendo. Eles seguem o Godzilla enquanto ele se retira em direção ao oceano. O Godzilla devolve Robbie para o porta-aviões e parece ter ouvido e entendido as palavras do menino. Ele vai em direção ao mar para ir embora. Bom, como dito anteriormente, Robbie tem muita semelhança com o Garoto da Lua. Talvez isso possa ser fruto de alguma descendência. Enquanto o Godzilla entra na água,
O Homem-Aranha finalmente chega para ajudar, mas ele percebe que chegou tarde demais. Bom, pelo menos ele teve a chance de tirar umas fotos do Godzilla de costas para entregar ao Jonah Jameson. Aos poucos, afundando no mar, Godzilla solta um último rugido, talvez em despedida. Robbie olha para todos ao seu redor e pergunta se eles finalmente estão satisfeitos. Godzilla foi embora. Robbie Takiguchi, um garoto de 12 anos, fez aquilo que os heróis mais poderosos da Terra e o Esquadrão Godzilla não conseguiram fazer. Ele deteve o Godzilla e impediu que o Empire State fosse destruído e vidas fossem perdidas. E se você gostou dessa história, deixe o seu like e até a próxima!